Olá a todos e todas, bem-vindos ao canal Astronews. Meu nome é Cristóvão Jacques e vamos começar mais um boletim sobre o status do James Webb. Bem, hoje nós vamos falar aí sobre a primeira luz do James Webb, né, que foi até divulgada nesta sexta-feira. E aí nós vamos comentar aí algumas questões sobre essa primeira luz, explicando um pouco mais em detalhes. Mas antes de começar, eu queria responder duas perguntas que são muito feitas aqui no canal. E a primeira pergunta é: por que não levaram esse telescópio já alinhado para o espaço, né? Bem, a resposta simples para isso é o seguinte: porque como são feitos 18 segmentos de espelho, né, segmentos aí hexagonais, se você conseguisse fazer o alinhamento aqui em terra, isso aí foi feito algumas vezes, até para teste, né? Então, se você conseguisse fazer isso em terra, na hora do lançamento, tem muita vibração do lançamento, além das próprias forças G que são submetidas a qualquer objeto que vai para o espaço, porque ele sai de zero velocidade e ele vai ter que atingir uma velocidade tal de pelo menos 11 quilômetros por segundo para sair da influência aí da Terra. Então, quando você passa de um estado zero para um estado aí de maior velocidade, você tem, obviamente, uma força muito grande impactando no telescópio, e é um telescópio muito sensível, a parte óptica dele é muito sensível, e qualquer pequena distorção que tivesse aí no espelho causaria problemas. Então, a configuração de lançamento do James Webb, ela foi feita de tal maneira que, vamos pensar que isso aqui é o painel que segura um dos espelhos aqui, ó. Eles foram, vamos dizer assim, na configuração de lançamento, eles foram juntados aqui, e depois que estava lá no espaço, esse espelho aqui segmentado, ele saiu 12,5 milímetros, né, desse painel que fica por trás aí do espelho, justamente para ele ter a possibilidade de se mexer, certo? Então, essa aí é a explicação. E uma coisa, por exemplo, você vai ter um telescópio aí na sua casa, um telescópio refletor, que dá mais sujeito a vibrações, pelo menos, né? Um telescópio refletor, você faz a colimação toda dele dentro de casa, e aí você vai pegar esse telescópio, colocar no carro e levar para o seu sítio ou para a sua fazenda. No meio do caminho, você vai passar por buracos, por exemplo, você passar uma estrada de terra, você vai ter muita vibração aí do carro e, obviamente, estando o telescópio dentro, ele vai sofrer essas vibrações também e vai mexer um pouquinho os seus espelhos e vai tirar da configuração. Então, imagina um telescópio que você usa no seu dia a dia, se você levar para uma fazenda ou para um sítio, ele vai sofrer essas vibrações e chegando lá, você vai ter que fazer o processo de alinhamento, de colimação de novo. Então, a mesma coisa, a mesma analogia se aplica ao James Webb, só que muito pior, né? Porque você está enfrentando aí um lançamento, né? Então, por isso que está sendo feito esse alinhamento lá no espaço. Não tem como ele ter saído com o alinhamento aqui da Terra, porque ele iria se perder totalmente nesse lançamento. A segunda pergunta é por que os espelhos são segmentados, né? São 18 segmentos de um espelho hexagonal, né? Por que eles são hexagonais e não são um espelho único? E a simples resposta é a seguinte: por causa do tamanho dele. O telescópio Hubble ele tinha um espelho único, um espelho monobloco. Tá? O outro aspecto é também o próprio peso, né, do telescópio. Se fosse um espelho monobloco, como o Hubble, esse espelho iria pesar toneladas. Cada grama que você coloca numa espaçonave, ela custa dinheiro, tanto para lançar, depois como se manter lá no espaço, né? Então, esses dois motivos, a questão primeira, obviamente, do tamanho de um foguete capaz de lançar o James Webb, e a segunda que é essa questão do próprio peso que iria adicionar à missão. Bem, respondidas essas perguntas, vamos aqui a uma breve explicação do que aconteceu aí nessa parte do alinhamento do James Webb. Bem, aqui só para a gente se situar a partir de agora em relação principalmente a essa questão aí de a gente separar a parte óptica, né, que é
chamada OTE, Optical Telescope Element, que é exatamente essa parte ótica constituída aqui do seu espelho primário, secundário, terciário, mais aquele espelho de guiagem. Depois nós temos o ISIM, ou ISIM, que é o Integrated Science Instrument Module, ou seja, um módulo de instrumentos integrados de ciência, ou científicos, né? Então, todos os instrumentos que vão captar e analisar a luz captada aí pelo James Webb, eles ficam aqui dentro dessa. São 4 instrumentos científicos, mais um chamado FGS, que é o Fine Guide System. E aqui, Sun Shield, que é aí o escudo térmico, e o Spacecraft Bus, que é essa parte aqui, que é onde tem a parte central dos eletrônicos, né, da comunicação com a Terra e de processamento de dados. Bem, dentro lá do ISIM, nós temos aqui componentes científicos, né, que é o NISPEC, a MIRI, o NIRCam e o Fine Guide Sensor. E aqui, durante esse processo de alinhamento, vai ser usado esse instrumento aqui chamado NIRCam. Então, aqui nós temos um esquema aqui da parte ótica do James Webb. A luz das estrelas ou das galáxias vem aqui de fora, bate no espelho primário, depois ela bate no secundário, ela é corrigida aqui pelo espelho chamado espelho terciário. Aqui vai no Fine Steering Mirror, que é esse espelho aqui que ele tem uma vibração justamente para compensar a vibração causada aí pelos movimentos do James Webb. E aqui a luz entra aqui no chamado plano focal, ou superfície focal. Então aqui está exatamente a divisão entre a parte ótica e a parte de instrumentos, essa parte aqui. E a partir daqui que vai ser analisado por todos os instrumentos dentro do James Webb. Então aqui estão, vamos dizer assim, as aberturas naquela parte ali focal dos instrumentos, né? E hoje nós vamos falar sobre a NIRCam, que vai ser utilizada, inclusive, para fazer o alinhamento dos espelhos. Nós já falamos anteriormente sobre os chamados atuadores que atuam atrás aí dos espelhos segmentados. Então, aqui nós temos 6 atuadores, um par para cada ponta aqui, e mais um atuador central que vai modificar a questão aí da curvatura do espelho ligeiramente. Esses atuadores, gente, eles são muito incríveis, porque eles são capazes de mexer apenas até em medidas de nanômetro, o posicionamento do espelho segmentado. Bem, então esses atuadores fazem com que o telescópio ele tenha os chamados 6 graus de liberdade, ou seja, ele consegue mexer em 6 direções diferentes. Então, aqui, ó, uma direção, aqui tem outra direção, aqui tem outra direção, assim, ó, né? Ele vai poder mover também, ele poder rotacionar, ele vai poder aproximar e se afastar, ele vai poder até fazer esse movimento aqui de translação. Então, ele tem esses 6 movimentos, ele foi projetado para isso, para justamente dar a liberdade do pessoal fazer o alinhamento da forma correta. Aqui tem uma imagem aí do chip que capta a imagem para um instrumento chamado NIRCam. Então, é dentro desses chips aí que são coletadas as luzes aí do James Webb, e que farão, na verdade, aí a questão aí do alinhamento. Aqui está uma imagem aí da NIRCam, mais de próxima, que à direita nós temos uma foto aí do instrumento, e aqui à esquerda nós temos o esquema óptico, né, a trajetória óptica que acontece dentro aí da NIRCam, que vocês podem comparar aqui exatamente essas partes aqui. Então, a imagem do telescópio, ela vem por aqui, bate no espelho, entra no outro espelho, e aí vai ser analisada passando aqui por filtros. Isso aqui são rodas de filtros, ó, que tem dentro da NIRCam, mas depois nós vamos falar mais em detalhes sobre esse incrível instrumento. Uma coisa muito importante nessa missão são os sensores de temperatura que existem no James Webb, porque como ele vai operar basicamente no infravermelho, ele vai ter que ser resfriado o máximo possível. Então, aqui estão as temperaturas em Kelvin, né, de cada espelho, cada segmento de espelho, né, e todas deverão chegar aí uma temperatura
por volta de 230 graus negativos para fazer a operação. Porque se existir calor aqui no espelho, esse calor ele afetaria a imagem final com ruído térmico. Nós já mostramos aqui no vídeo anterior a estrela HD 84406, que fica na constelação da Ursa Maior. Aqui nós temos a Ursa Maior, e essa estrela ela foi escolhida por causa tanto do brilho dela, que é aproximadamente magnitude 6.4, ou seja, não está visível a olho nu. Se a gente der o zoom aqui, a gente vai localizar essa estrela. E outro motivo que escolheram também essa estrela, porque ela não tem nenhuma estrela tão brilhante igual ela por perto, né, no seu campo. Então, porque, por exemplo, você vai apontar para essa estrela, vamos supor que tivesse uma estrela de um brilho compatível próximo, né? Você teria duas estrelas no campo e isso aí poderia confundir bastante o pessoal na hora do alinhamento. Então, essa também foi uma escolha da missão, tanto da magnitude, do brilho da estrela, como também não ter nenhuma estrela tão brilhante como... Aqui existem outras estrelas, mas são bem mais fracas, e aí elas não iriam afetar o processo de alinhamento. Então, nessa sexta-feira, dia 11 de fevereiro, foram divulgadas aí as primeiras imagens aí do James Webb. Essa aqui, na verdade, é a imagem que apareceu para eles primeiro. Aqui está as diversas partes aí da câmera, as 18 imagens do espelho, né? Na verdade, hoje nós temos no espaço não um telescópio único, nós temos 18 telescópios. E agora esses 18 telescópios, com esse processo de alinhamento, vai virar apenas um telescópio. Então, por isso, nós temos aqui 18 pontos. Vocês podem ver que essa aqui é a imagem original, a imagem bruta da missão do telescópio, tá? E esses ruídos aqui são causados principalmente porque o espelho ainda não atingiu a temperatura necessária. Então, esses ruídos aqui são ruídos térmicos causados aí por essa questão aí do espelho ainda não ter chegado na temperatura final. Então, essa aqui é a imagem original, sem processamento, e essa aqui é a imagem final já processada, né, tirando aqueles ruídos. E aí vocês podem contar aqui, nós temos 18 pontos na tela, que cada um representa aquela estrela HD 84406, projetada aí sobre o chip coletor da luz, né? Então, isso aí foi a primeira imagem que eles tiveram. E depois eles começaram a fazer o quê? A identificar qual segmento do espelho, né, pertence àqueles pontos, né? Então, eles começaram a identificar. Aqui, essa parte que está escrita wing, aqui, ó, são aqueles espelhos, 3 espelhos que foram dobrados para trás no lançamento, e depois eles foram desdobrados para frente. Então, esse wing aqui é como se fosse a asa aí, né, do espelho primário. Então, aqui, por exemplo, nessa asa aqui direita, você pode ter aqui, cada espelho tem um código, né, o B2, C2 e o B3. E aqui eles identificaram qual ponto corresponde a qual segmento de espelho. Então, aqui está o B2, o B3 e o C2, esse aqui da asa direita e esse aqui da asa esquerda. O B5, C5 e o B6, B5, C5 e o B6, que são correspondentes aqui, e os demais correspondem a essa parte aqui interna do espelho primário. Então, nós temos o pessoal da Wavefront Sense and Control aí reunido para analisar essas primeiras imagens. Eles estão trabalhando nessa questão aí desses primeiros passos aí do alinhamento desde o dia 2 de fevereiro. Várias imagens foram feitas da estrela HD 84406, que foi utilizada aí para fazer esse processo de alinhamento. Então, a luz da estrela ela vem, entra na parte ótica do James Webb, é captada pela NIRCam, e a NIRCam, então, projetou essa primeira imagem aí, justamente que nós mostramos aí anteriormente, né? Aquela imagem sempre cada um desses 18 segmentos, uma vez focado, eles vão fazer esse alinhamento dos 18 segmentos num ponto único. E outra imagem muito interessante que eles apresentaram
é justamente essa imagem aí feita a partir de uma das lentes dentro do próprio instrumento chamado NIRCam. Eles têm essa câmera que é capaz de fazer uma imagem do espelho como um todo para ver justamente questões aí do alinhamento. Então essa é a primeira, vamos dizer, selfie aí dos espelhos. E aqui a gente tem um espelho que está iluminado e outros que não estão iluminados, justamente mostrando que todos estão desalinhados, né? Este aqui está voltando a luz dessa estrela e os outros 17 não estão voltando, justamente provando que isso aqui eles não estão alinhados. No momento que eles estiverem alinhados, todos esses espelhos aqui vão estar voltando a luz para o mesmo ponto dentro do instrumento chamado NIRCam. Então vamos ver agora como é que está o status da missão. Então aqui nós temos a visão aí da tela de status da missão, e aqui a gente pode ver as temperaturas que estão do lado quente, né, que está 41 graus, essa parte A aqui, que são o escudo térmico, 11 graus que está aqui dentro do chamado bus, né, o C, que é os espelhos, na verdade estão em 49K, na verdade é uma média que nós vimos anteriormente, aí, que cada espelho tem uma temperatura que está um pouquinho diferente da outra, e a parte D aqui, que é a parte dos instrumentos. E aqui nós temos os instrumentos propriamente dito, né, com as temperaturas, e eu ressalto aqui a MIRI, que é um instrumento que vai operar apenas 6 graus abaixo aí do zero absoluto, e ainda faltam um pouquinho para ele chegar nessa temperatura, vai chegar aí próximo aí menos 260 e poucos graus, né, negativos, e ele vai ter tipo uma ajuda extra, né, para ele chegar nessa temperatura, mas nós vamos falar isso aí mais para frente. E aqui, ó, tem um outro gráfico aqui mostrando aqui a linha do tempo, mostrando qual o processo que nós estamos agora aqui, ó. Nós estamos nesse Step 1, segmento ID, né, que é exatamente esse processo de identificação dos segmentos, que é aquela fase 1 que eu falei no vídeo anterior. Aí depois nós vamos ter a fase 2, fase 3, fase 4, 5, 6 e 7, que é a fase final de correção. Isso aí vai durar tudo 88 dias, até depois passar para essa fase aqui de comissionamento dos instrumentos. Mas nós estamos nessa fase aqui, e vocês podem ver que algumas fases aqui, a fase 2, em relação à fase 1, elas são sobrepostas, porque às vezes você vai fazer uma parte aqui, vai passar para a parte 2, vai ter que voltar na parte 1, aí volta para a parte 2 e assim por diante, até chegar o processo final. Então, resumindo aqui, isso aqui vai demorar 88 dias para eles fazerem esse processo aí de alinhamento do espelho. Bem, então é isso aí, pessoal. A ideia era passar aí as informações de como é que foi essas primeiras imagens aí do James Webb, e em breve aí nós teremos mais notícias com o status da missão e outras informações mais detalhadas, e agora realmente nós vamos começar a falar mais em detalhes da parte instrumental. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, divulgue o nosso vídeo nas redes sociais e se inscreva no nosso canal. Um abraço a todos e até um próximo vídeo. Em pé!